Nós vamos falar hoje sobre família, sobre casamento, sobre noivado, sobre projetos. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção mesmo. Amém? Para quem trouxe Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 22. Vamos passear um pouco na Bíblia hoje. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 1, versículo 22. Diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja bem, que foi Deus que o constituiu como cabeça da igreja. Isso significa para nós que não há contestação. Não devemos contestar essas coisas e simplesmente obedecer. Amém? Efésios, mais para frente um pouco, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mais à frente, 5:23 diz assim: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aleluias, glória a Deus. Então, Jesus, para começar, ele é o cabeça da igreja, ele é o que rege as coisas, e como cabeça da igreja, ele é o nosso cabeça, ele é a nossa cabeça. E a primeira pergunta é: como nós temos obedecido a Deus? Como nós temos se postado em todos os lugares que nós andamos? Como nós temos se postado com o nosso esposo, com a nossa esposa? O que nós temos feito? Nós temos agradado a Cristo, que é o nosso cabeça, com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos fazendo? Nós temos agradado a Deus? Qual tem sido a nossa atitude perante o nosso cabeça, a nossa cabeça, o nosso noivo? Cristo, ele é o cabeça, mas ele é o noivo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, e ele vai vir buscar a sua noiva. E como é que nós temos se prostrado diante de Cristo? Como é que nós temos agido? Como tem sido a nossa vida? Como está sendo preparado o nosso vestido de noiva? Se é alvo mais que a neve, ou está cheio de mancha, de desculpas, ou Cristo, que é o noivo, não tem participação nas minhas atitudes, nas minhas coisas? Como é que a igreja, a noiva de Cristo, tem se prostrado? Qual tem sido a sua atitude perante Deus, que é o nosso Pai? Por que é que nós fazemos as coisas que nós estamos fazendo? Qual tem sido o motivo? Eu não estou apontando o dedo para esse ou aquele motivo que você tem feito, ou para as coisas que você tem feito. Só estou perguntando:
O que você tem feito? Qual tem sido a intenção do seu coração perante Deus? O Deus que está dentro de você, está te vendo. Todos os lugares onde você anda, Ele está com você. Em todos os lugares, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Como você tem agido? Na sua casa que ninguém te vê, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu patrão, você tem sido honesto, como deveria ser? Porque o seu noivo está olhando para isso. E por que é que nós ficamos tão constrangidos quando a verdade vem e mexe nas coisas que nós estamos fazendo? Ficamos bravos, magoados. Não tenho direito de falar assim comigo. Por que que afeta tanto? E se eu estou fazendo tudo tão certo, na minha escola, no meu trabalho, na minha casa, por que é que eu não faço com a igreja? Por que é que muitas vezes eu tenho abandonado a igreja? Como é de costume de muitos. O apóstolo Paulo nos adverte com relação a isso. Ele diz: não deixai de congregar, como é costume de muitos, porque isso vai te trazer o desânimo, vai te trazer a surdez, a cegueira. Você não vai querer mais ouvir a verdade. A verdade vai te machucar, sendo que a verdade é para te curar. Por que é que você tem feito isso? Somente com a igreja, o único lugar onde você nunca deveria se esquecer, deixar de se alimentar da verdade, porque a igreja é o único lugar onde a liderança, o pastor, a pastora, eles só dizem o que está escrito aqui. E eu não quero, não gosto dessa forma de dizer doa quem doer, porque dói muito. Mas só dói para quando eu não tenho o desejo, nem a vontade de retornar à verdade, que é a vida eterna. Eu não estou nem aí para o meu vestido como está, manchado, sujo, cheio de mágoas, e às vezes mágoa até com o próprio irmão. Cristo vai vir buscar a sua noiva, e você é a noiva de Cristo. Você tem feito planos, porque quem quer casar, faz planos. Os seus planos, os seus projetos, tem Deus? Está na presença de Deus? Ou você faz os seus planos e projetos de acordo com a sua vontade, o seu querer? E quando alguém vem e fala para você sobre Deus: eu em casa eu oro. Isso é muito fácil falar. Eu oro. E às vezes, fico até bravo. Quem é você para falar assim comigo? Você não está lá em casa para ver se eu oro mesmo, se eu leio a palavra. E graças a Deus, mas Ele está. Deus está lá.
E Ele está lá, sabe por quê? Porque Ele não esqueceu de você. E eu não tenho direito nenhum de julgar as coisas que vocês fazem. Eu não posso fazer isso, e nem devo, e nem quero. Eu devo simplesmente cuidar para falar simplesmente a verdade a cada um de vocês, porque vocês são minha responsabilidade perante Deus. Eu vou prestar conta de cada um de vocês, porque vocês são meus filhos. E eu não gosto mesmo, que ninguém venha falar dos meus filhos. E quando eu vejo os meus filhos fazendo coisas que não deviam fazer diante de Deus, me entristece muito. Eu fico abatido, porque penso que as consequências dessas coisas que vocês fazem é as consequências do que eu estou pregando a vocês. E que tipo de verdade eu estou pregando a vocês? Que muitas vezes vocês se esquecem até de mim, não só de Deus. Então eu estou orando muito mais do que eu orava. E Deus trouxe grandes revelações. E na verdade, de tudo isso que está acontecendo com vocês, Deus me mostrou. Ele disse que o mundo espiritual é muito mais ativo do que esse mundo que nós estamos vivendo. E como ele deixou escrito, este mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E nós estamos vivendo aqui. Então eu falei, Senhor, como? Como pode? As coisas que estão em nosso redor são mistérios. Mistérios. E só são revelados para aqueles que o buscam. Então eu pergunto para vocês: vocês estão orando na casa de vocês? Deus vai revelar mistérios para vocês. Então muitas coisas que acontecem com vocês, comigo, vêm de heranças. Ah, mas eu já me converti. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Não é o que está escrito? Sim. Mas há uma herança dos meus pais, dos meus avós. Eles fizeram coisas que traz resultado até hoje na minha vida, interfere na minha vida, interfere nos meus negócios, interfere nas minhas atitudes, interfere nas doenças que vêm sobre a minha família. São heranças do passado que não podem ser apagados, a não ser se eu orar, se eu pedir perdão a Deus pelos meus pais, pelos meus avós. Isso não vai chegar aos meus filhos, porque já chegou até mim. Mas depende de mim olhar para os meus filhos e dizer não. E como eu devo fazer isso? É no mundo espiritual, com muito jejum e oração. Eu devo pedir perdão, sim, até pelo meu bisavô.
que fez coisas terríveis, e passou para o meu avô, e passou para o meu pai, e chegou até a mim. E isso, se eu não desligar no mundo espiritual, chegará aos meus filhos, aos meus netos. Heranças malditas, notas promissórias, mentirosas de Satanás, que vem agindo em nossas vidas. Muitas vezes nós não aceitamos, mas é herança. E para quem não crê no mundo espiritual, continuará sofrendo e vai passar para seus filhos. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu devo eliminar essas coisas. Porque acontece com nossos filhos muitas coisas que nós não gostamos que aconteça. Porque tem hora que eu não reconheço os meus filhos, as atitudes deles. Por quê? Muitas coisas que eu vejo nos meus filhos, eu consigo olhar e falar, isso eu fiz. Isso meu pai fez. Só que se meu pai era desonesto, vem para mim com uma carga dupla. Além de ser desonesto, mentiroso, e volta com uma carga tripla para meus filhos. Desonesto, mentiroso e adúltero. E para os meus netos, vem muito mais enxurradas de pecado. Então, por que não entendemos que há pessoas que se separam? Puxa, mas eu amava tanto meu marido, minha esposa. E seus filhos se separam também. E os seus filhos se separam, além de separar, faz 2, 3 filhos. Por que isso? Nós não conseguimos entender, mas vem lá da herança maldita que é cobrado, e muitas vezes é cobrado porque nós damos brechas. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deixem de congregar. É onde vocês vão aprender a se defender. Vão aprender a escutar a palavra de Deus. E eu digo a vocês, nunca mesmo ouçam pastores que judiem de vocês, chicoteia vocês. Nunca ouve. Porque nós não temos direito de chicotear as nossas ovelhas. Nós não temos direito de chicotear os nossos filhos. Vocês já sofrem tanto, e muitas vezes por não saber quem são vocês diante de Deus. E muitas vezes aquilo que o pastor deveria revelar a vocês é debaixo de chicotadas. Sabe, as coisas do passado nos machucam muito. E na igreja você deve ouvir as coisas de Deus, que vai te aliviar a sua dor, vai abrir os seus olhos, que vai te dar carinho, cuidado. Só assim você vai ser curado, e você vai querer cuidar de outras pessoas. Porque você vai ver os mesmos pecados que afligiam a sua vida outrora,
está afligindo a vida dessa pessoa. Você sendo bem cuidado, você vai querer cuidar de pessoas. Nós temos irmãos e irmãs, e quantas vezes nós já condenamos, mandamos eles para o inferno, porque eu sou santo, a minha mãe, meu pai, eu sou santo, eu não me misturo mais com eles. Você, como noiva de Cristo, deve planejar as suas coisas diante do altar de Deus. Tudo diante do altar de Deus. Nós estamos passando por um processo, eu e o Loester, meu discípulo. Então, eu creio que se fosse outrora, ele já tinha feito um negócio e pronto, acabou, é de Deus. Mas tudo que ele está fazendo agora, é tudo diante do altar do Senhor. Somente se Deus disser não, Deus vai tirar dele. E ele vai dar graças a Deus. Mas ninguém vai tocar na bênção dele, porque ele está diante do altar do Senhor. Ele mudou, ele é mais santo que nós? Não. Ele é a mesma coisa que todos nós. Ele simplesmente está ouvindo, está obedecendo mais do que antes, porque está sendo cuidado. E com esse cuidado, creio que vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas, só pelo testemunho. E assim nós devemos ser. Dar bons testemunhos. Dar bons testemunhos. Por quê? Porque nós somos o filho da luz. Onde nós chegarmos, nós temos que iluminar. Lucas capítulo 16, 8. Diz assim: louvou aquele senhor o injusto administrador, por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Veja bem como nós devemos dar testemunho. Veja bem como nós devemos proceder diante de Deus. Porque aqui em Lucas, ele está dizendo que até o ímpio, se ele for honesto, eles se tornam mais abençoados do que nós, que somos filhos da luz. E a palavra nos adverte muitas vezes para a gente não ter inveja daquele ímpio que prospera. Mas como, Senhor, que aquele cara que nem te obedece tem mais coisa do que eu, que sou teu filho? Nós agimos imprudentemente, damos mau testemunho, quando não colocamos os nossos planos e projetos diante de Deus, quando não colocamos
o nosso projeto incluído. Deus. Quando Deus não está no nosso projeto, nós não somos filhos da luz. Glória a Deus. Amém. Salmos 58 diz que nós, no ventre da nossa mãe, já somos pecador. No ventre da nossa mãe. Puxa, mas vai ficar muito difícil a nossa salvação. Porque até no ventre da minha mãe eu já era pecador. E agora com o entendimento? Mas nunca se esqueça que Jesus disse uma frase: Senhor, meu Pai, nenhum que o Senhor me deu, nenhum eu quero deixar escapar. Jesus, antes de morrer, Ele disse para Deus, que se um de nós, pecador, do qual Ele estava morrendo, fosse se perder, Ele não queria fazer. Ele olhou para cada um de nós, para cada pecado que nós cometemos e fazemos, injuriamos, mentimos, roubamos, enganamos, negamos a Cristo. Ele olhou e Ele disse ainda: sim, eu quero. E quando nós negamos a Cristo, nós estamos negando a sua morte. Estamos eliminando a cruz da nossa vida e vivemos dissolutamente como assim nós queremos e planejamos. Que esse não seja você. Que esse não seja você. Esta vida só vale a pena ser vivida para Deus. Jesus, mesmo sabendo disso, Ele aceitou. Mesmo sabendo que nós seríamos enganados, mesmo sabendo que nós seríamos judiados por homens cruéis, servindo a Satanás, Ele ainda disse sim para você.